Oi, turma linda, tudo bem? Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos falar então sobre propriedades do radical, tá? Nós vamos trabalhar aqui com as 5 propriedades do radical, onde a primeira propriedade diz que se eu tenho uma raiz enésima de A, onde o meu índice, o meu expoente do A for o mesmo valor aqui, eu vou ter que o resultado dessa raiz vai ser o próprio A. Então, usando aqui um exemplo, tá? Olha só, nosso primeiro exemplo aqui. Se eu tenho aqui a raiz, por exemplo, a raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81. Como é que eu posso resolver isso, então? Lembra que na aula anterior a gente falou que quando tem um valor aqui que eu não sei já tirar a minha raiz, eu posso fatorar ele? Então, vamos fatorar 81. Vamos fazer aqui no cantinho? Fatorando 81, então. Eu posso dividir ele por 3, vai me dar 27. Dividir por 3, vai dar 9. Divido por 3, dá 3. Continuo dividindo por 3, dá 1. A professora não vai entrar no detalhe da fatoração, porque vocês já sabem, a gente já viu na outra aula, tá? Então, eu tenho aqui que 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Fatorei, vocês vejam, se eu fatorei 81 e ele me deu 3 elevado à quarta potência, eu vou substituir aqui dentro, então, o valor da fatoração. Eu tenho que a raiz quarta de 3 elevado à quarta potência, então. Eu tenho que isso é igual a isso aqui. Olha só, eu cheguei ao resultado ali, ó. Eu tenho que o meu índice e o meu expoente, eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso eliminar eles aqui, ó. Quando eu tenho isso aqui igual a isso, eu posso eliminar ele aqui. E o meu resultado vai ser o meu radicando, tá? Essa é a primeira propriedade, então. A segunda propriedade diz que eu posso, então, simplificar o meu índice e o meu expoente, quando eu não consigo resolver de outra forma, tá? Vou usar um exemplo aqui, ó. A raiz... Vamos pegar aqui, então, a raiz sexta de 10 elevado à quarta potência. Olha só, eu não posso aplicar a mesma propriedade que eu fiz aqui anterior, porque o meu índice e meu expoente, eles não são iguais, então eu não posso aplicar. O que eu vou fazer? Ele diz que eu posso dividir o meu índice e o meu expoente pelo mesmo número aqui. Tá vendo que eu dividi por P e dividi por P. P é um número que eu não sei ainda quem é, mas eu tenho que dividir ambos, o índice e o expoente pelo mesmo número, tá? Nesse caso, P. Então, vamos lá. Por qual número eu posso dividir 6? Posso dividir por 6? Dá. Mas 4 dá para dividir por 6? Não dá. Então, eu tenho que encontrar um número que eu possa dividir ambos. 4 eu posso dividir por 4, mas 6 eu não posso dividir por 4. Então, qual é o número que eu posso dividir ambos, tanto o índice quanto o expoente? Nesse caso aqui, é o meu 2, né? Então, eu vou dividir aqui, ó. Esse aqui eu vou dividir por 2. E esse aqui eu vou dividir também por 2, tá? Dividindo, eu vou ter, então, que, olha... 6 dividido por 2 vai me dar 3. E 4 dividido por 2 é 2. Tá? Simplifiquei a minha raiz. Olha só, a gente já falou da primeira propriedade, da segunda propriedade. A terceira propriedade, o que ela diz, né? Então, se eu tiver uma raiz dentro de outra raiz, eu posso multiplicar o índice deles, tá? Então, como é que eu poderia usar aqui como exemplo? Vamos lá. Exemplo da propriedade 3, então. Vou pegar aqui como exemplo a raiz quadrada e a raiz cúbica de 64. Vamos lá, então.
Olha só, ele diz que eu posso multiplicar os meus índices. Quando eu não tenho, é 2. Então, aqui, 2 vezes 3, 6. Então, eu estou multiplicando aqui, vai me dar a raiz sexta de 64. Como é que eu resolvo agora, professora? Eu não sei qual que é a raiz sexta de 64. Vamos fatorar. Vai lá no canto da sua folhinha, 64. Dá para dividir por 2, dá 32. Dá de dividir por 2 e dá 16. Dá por 2, dá 8. Dá por 2, 4. Dá por 2, 2. Dá por 2, 1. Quantas vezes está aparecendo o meu número 2? 6 vezes. Então, é 2 elevado à sexta potência. Tá? Esse valor aqui vai ser substituído agora aqui dentro. Vamos lá. Eu tenho, então, que 2 elevado à sexta potência e a raiz sexta, então. Raiz sexta de 2 elevado à sexta potência. Olha só. Vocês vejam que aqui eu caí na primeira propriedade. O que diz a minha primeira propriedade? Se meu índice for igual ao meu expoente, eu posso eliminar eles. Então, eu vou ter que o resultado, né, a raiz sexta de 64 é igual a 2, ok? Falando então da quarta propriedade aqui. Se eu tenho dois números multiplicando dentro aqui do meu radicando, então eu vou poder separar eles utilizando o mesmo índice para cada um deles. Então vamos lá, conforme está aqui, ó. Eu separei o A e o B, eles continuam se multiplicando. Utilizando o exemplo, então, aqui da quarta propriedade, nós temos que se eu tiver a raiz quadrada de 25, por exemplo, vezes 3, eu tenho ali o meu radicando, são dois números que estão multiplicando, eu posso separar eles, então. Eu posso aplicar a propriedade aqui, separando eles ali em dois radicais, tá? Onde eles vão ter o mesmo índice. O índice ali, no caso, que não está aparecendo é o 2, que nós já aprendemos que quando não aparece, vai ser 2, que é a raiz quadrada. Professora, eu poderia resolver ali 25 vezes 3 para depois tirar a raiz quadrada? Poderia, só que ia ser um pouco mais trabalhoso, tá? As propriedades, elas servem para nos auxiliar, nos facilitar. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 25 eu já sei que é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, eu tenho aqui que é 5. E a raiz quadrada ali de 3, eu não tenho o valor exato. Quando eu não tenho o valor exato, eu vou repetir ela, então. Então, eu tenho o resultado aqui, que a raiz quadrada de 25 vezes 3 é 5 raiz quadrada de 3, tá? Aplicando, então, a nossa quinta e última propriedade aqui, nós temos que, se eu tiver dentro aqui, o meu radicando, ele for um número fracionário, eu posso separar ele, então, essa minha fração, ele continua fração, mas eu posso elevar cada número ao mesmo índice aqui do meu radical, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Se eu tiver 25 dividido por 9, raiz quadrada de 25 dividido por 9, eu tenho ali um número fracionário dentro de uma raiz quadrada. Como é que eu resolvo isso? Aplicando a propriedade, diz que eu posso separar aqui, ó, eles e resolver separadamente. Então, eu tenho ali, ó, que 25, né, a raiz quadrada de 25 é 5, e a raiz quadrada de 9 ali é 3, tá? Essas são as 5 propriedades que nós vimos. Eu peço que vocês olhem o primeiro vídeo, então, e esse segundo vídeo, e resolvam exercícios que já está no nosso portal ali de estudos.